Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim, vamos ler? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glórias a Deus. Então, é Natal. E não há momento mais propício para nós falarmos do nascimento de Jesus Cristo. Um menino se nos deu. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, se chamará o seu nome, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Um menino nasceu. E um menino nasceu já com todas estas características, com todos esses adjetivos, com todas essas qualidades. Estamos falando do menino Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Estamos falando do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e queremos fazer aqui uma analogia do nascimento de Jesus Cristo ao nascimento de uma criança. É certo que as crianças nascem de várias formas, não no sentido físico. Sabemos que a gestação de 9 meses as crianças nascem ou às vezes é antecipado um pouco. Mas há crianças que nascem e os pais já se programaram para o nascimento delas. Há outras que os pais não tinham se programado, mas a aceitam de coração e estão prontos para recebê-las. Há outras que não são esperadas e nascem em situações difíceis, mães solteiras, pais que não assumem, namorados que desmancham o relacionamento e tem uma criança no ventre. Há outras também que os pais têm todas as condições financeiras estabilizadas, mas querem aproveitar a vida e resolvem não ter o bebê que foi gerado. Há várias circunstâncias que envolvem o nascimento de uma criança. E falando do nascimento de Jesus Cristo, eu quero falar sobre o aborto, a decisão de retirar um filho. E você diria para mim, Sônia, você tem que falar de todas as circunstâncias. Não, eu não posso falar de todas as circunstâncias, que seria possível prever todas as circunstâncias, porque cada caso é um caso. Então citei alguns. Há caso também de estupros em que as crianças são tiradas. E aí você vai me dizer, Sônia, você acha que deve ter a criança em relação, quando a questão se dá em estupro? Irmãos, eu não quero deixar a minha palavra, a minha opinião hoje. Eu quero estabelecer uma relação entre o nascimento de Jesus Cristo e o nascimento de uma criança. E assim como o nascimento de Jesus envolveu várias condições, o nascimento de uma criança também envolve várias circunstâncias. Algumas delas eu citei. Agora, e a decisão? Vamos falar da decisão de ter ou não ter o filho. Maria, solteira, não estava ainda se relacionando com o marido. E foi agraciada pelo Espírito Santo para ser a mãe de Jesus Cristo. Maria poderia dizer, não, vou passar por muitas dificuldades, e naquele tempo vou ser marginalizada, vou ser apedrejada, não quero, não posso. Ou até falar, por que Deus faria isso comigo? Ele sabe que eu sou solteira, por que Deus deixaria eu passar por essa provação de ser marginalizada pela sociedade, de ser criticada, apedrejada, de ser abandonada pelo meu noivo? Poderia fazer todas essas conjecturas que nós
seres humanos aqui na Terra fazemos. Certamente que uma mãe solteira, ela fala, como que eu vou criar? Como? Meu namorado me deixou? Eu não tenho marido, como que eu vou criar essa criança? Não, eu vou tirar. Eu não quero essa criança. Uma mãe solteira como Maria, creio que algumas pensariam assim, ou já pensaram assim e já tiraram, não deixaram a criança nascer. Alguns casais, não, nós não estamos preparados, nós vamos viver a vida, vamos tirar. Irmãos, por quê? Porque nós olhamos primeiro para as dificuldades que nos rodeiam, mas esquecemos de olhar para a vida que está no nosso ventre, para a vida que Deus colocou no nosso ventre. Certo que Deus colocou, mas certo também que nós temos as nossas responsabilidades. Como falar, eu não quero ter esse filho porque vai ter dificuldade, vai ser isso, se eu não fiz nada para não ter esse filho? Se eu não pensei em não ter esse filho quando eu tinha condições de não deixar ele ser gerado, de não praticar alguns atos ou praticar os atos com segurança, para que amanhã eu não tivesse que estar decidindo sobre a vida e a morte de uma criança. Você não teve um filho solteiro, você não sabe as dificuldades? Sim, eu não sei. Mas Maria sabia. E os tempos de Maria era bem pior do que hoje. Maria sabia. O que eu estou dizendo, irmão, sem crítica a ninguém. Cada um pratica seus atos, cada um assuma a responsabilidade sobre seus atos. Mas estamos fazendo uma comparação, uma analogia. Se pensarmos nas dificuldades, certamente teremos tudo para tirar a criança do ventre, para decidir sobre a vida e a morte da criança. Mas, se nós pensarmos na criança que está no nosso ventre, nós não vamos decidir sobre a vida e a morte de um ser tão especial, dessa bênção tão grande que Deus fez. Para mim, não há bênção maior depois da salvação do que uma criança. Mas estamos falando de Maria. Maria não olhou para as dificuldades. Maria não pensou no que ela ia passar. O que ela pensou é, se essa criança vem ao meu ventre, seja feita a vontade do Senhor. Ela vai nascer. Eu vou cuidar dela, não importa o que eu passe. E é assim que devemos pensar, irmãos. Se nós deixamos que acontecesse, que uma criança fosse gerada em nós, nós não podemos desistir dessa criança. Nós não podemos pensar nas dificuldades, porque por mais difícil que seja, por mais dificuldade que a criança vai passar junto da mãe, ainda assim é melhor do que ela não estar junto da mãe. Desde que a mãe a assuma totalmente, com muito amor e com muito carinho. O que eu estou dizendo aqui é que dificuldade todos têm. E certo que o que plantamos nós colhemos. Se a mãe solteira não se programou, se deixou levar por aventuras e engravidou, como que ela pode agora decidir pela vida e a morte de uma criança? Como que ela pode pensar nas dificuldades e decidir pela morte de uma criança? Irmãos, isso não é certo. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Mas cada um faça o que achar melhor, não é crítica. O que eu estou demonstrando é que Maria não pensou nas dificuldades. Ela pensou em estar na vontade de Deus. E hoje, quando vamos comemorar o Natal, nós vamos pensar isso. Um menino nos nasceu. O prazer, a grande bênção que é o nascimento de uma criança. Nós temos que parar de olhar para nós mesmos, os pais que decidem, vou aproveitar a vida ainda, então não vamos ter esse filho agora. Como? Como? Certo é que a despeito das dificuldades, a despeito das nossas vontades,
A vontade de Deus tem que sobrepor a nossa vontade. Estar na vontade de Deus tem que ser a nossa primícia. E só Deus tem direito sobre a vida e a morte. Só Deus. Não podemos decidir por tirar uma criança, por não deixar uma criança nascer. Não podemos, não podemos. E pensa que foi tudo fácil? Maria decidiu, tudo bem, Senhor, vou obedecer a sua vontade, seja feita a vossa vontade, e eu vou ter essa criança. E foi tudo fácil? Não, não foi fácil para ela. Assim como não foi fácil para José. Os pais que abandonam as crianças aí, não quero filho, mas por que fez? Por que praticou o ato que sabia que poderia gerar o nascimento de uma criança? Não estou preparado. Não está preparado. Por que não pensou que não estaria preparado quando praticou o ato? Sem nenhuma crítica, mas realidade. E José nem praticou o ato. Mas ele, quando viu que era a vontade de Deus, ele assumiu a criança. Volto a dizer, é a vontade de Deus que as crianças nasçam. É a vontade de Deus que os pais sejam responsáveis e assumam as crianças, independente das responsabilidades que venham ter. É difícil? Irmãos. Não só para as mães solteiras, adolescentes, mas para alguns casais também, que já têm 2 filhos, 3 filhos, não se programaram, não planejaram a vida, então tem outro. Sim, podem parar, falar, não vou ter mais filho. Mas se gerou, não pode decidir sobre a vida e a morte de uma criança. Não pode, está gerado, já existe. Não pode. E não pode olhar, pensar nas dificuldades. Tem que pensar na responsabilidade. Eu gerei, essa criança está no meu ventre. Eu gerei, essa criança está no ventre da minha esposa, da minha namorada. Eu não posso decidir sobre a vida e a morte dessa criança. Eu tenho que recebê-la com todo amor. Eu tenho que estar junto dela nas horas difíceis e nas horas fáceis. Não importa a dificuldade que eu vou passar, que eu vou ter, eu vou assumir essa criança. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Dificuldade vamos ter. Mas não podemos olhar para as dificuldades. Nós temos que ter uma prioridade em nossas vidas. E a prioridade tem que ser sempre o ser humano. Sempre o ser humano. Sônia, em caso de estupro, olha, irmãos, teve um caso muito comentado aí de estupro, que parece que a juíza não autorizou tirar. Depois teve uma reforma na decisão, autorizou tirar, alguma coisa assim. Irmãos, no início eu não entendi. Eu disse, puxa, foi estupro. Foi estupro. Como é que a mãe vai cuidar dessa criança sabendo que é fruto de estupro? E aí Deus falou comigo. Deus me deu entendimento. Deus falou, a criança não é fruto do estupro. A criança é um ser humano. A criança é um presente, é uma bênção. Tivesse a criança e eu daria condições, daria o amor necessário para essa mãe amar, cuidar da criança. Cuidasse ela da criança, nenhuma crítica, não estou falando do caso concreto, estou falando do que Deus falou comigo. Cuidasse ela da criança, eu cuidaria dela. E aí eu entendi, irmãos, que até mesmo no caso de estupro, por mais que doa, por mais difícil que seja, e volto a dizer, Maria foi muito difícil também, muito. Porque quem ia acreditar que foi o Espírito Santo que concebeu uma criança em seu ventre? Quem? Ainda mais naqueles tempos. Por mais que doa, nós temos que colocar o ser humano acima das nossas convicções, acima até muitas vezes dos nossos sofrimentos. Não importa a dor que tenha, ainda que seja uma criança que tenha sido gerada por força de um estupro, ela não é fruto de um estupro. Ela é fruto da graça de Deus. Ela é fruto do amor de Deus. Ela é um presente. E essa criança,
pode ser o melhor presente que essa mãe tenha na vida. Amanhã ou depois a mãe pode se casar, ter outros filhos e não ser tão abençoado, tão junto, tão próximo como esse. Desde que realmente a gente assuma a criança como um presente de Deus, como a graça de Deus sobre nossas vidas, não importa em que circunstância ela veio, e desassocie da forma como ela foi gerada. Desassociar a criança que está no nosso ventre da forma como ela foi gerada. Desassociar. É difícil, é dolorido, sim, certamente. Graças a Deus não passei por isso, mas trabalho com o direito. Dificílimo, claro, quase que impossível, só não é impossível, porque nós temos um Deus que cuida dos mínimos detalhes. O que Deus espera é o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro começa para com a criança. Se nós não amarmos uma criança, como nós vamos amar um adulto? Como vamos amar um adulto? Então Maria passou por muitas dificuldades. E não pense que era pouca. Maria correu risco de vida para ter esse filho. Não fosse José ter assumido e não fosse Deus ter falado com José. Ela seria apedrejada. Ela seria renegada pelo marido, o noivo na época. Marido, noivo, não estou lembrando se já era casado. Não, era noivo. E ele assumiu a criança, ele se manteve sem qualquer contato sexual com ela até a criança nascer. Depois tiveram outros filhos. Irmãos, não importa a dificuldade que venhamos passar, não importa como a criança foi gerada, de uma relação amorosa, entre aspas, melhor assim, indevida, vamos usar essa palavra melhor, indevida, de uma relação sexual não planejada, de uma relação sexual violenta. O que importa é quem gerou, é a responsabilidade, é o amor de quem gerou, é o quanto essa pessoa ama, é capaz de amar o fruto do seu ventre. Porque a criança, mesmo aquela que é gerada em virtude de um estupro, ela é fruto do ventre da mãe. É parte da mãe. Então a mãe tem que escolher. Eu vou valorizar o ato, a violência que eu sofri, ou eu vou valorizar parte de mim? Irmãos, com toda certeza eu digo, por mais dolorido que seja, por mais sofredor que seja, Deus cuida da mãe que sofre um estupro e decide ter o filho. Deus cuida, a ponto da mãe dizer, esta é a minha bênção, esse é o meu presente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Creio nisso. Não estou mentindo. Há casos assim. Agora, se a mãe valorizar o ato, é certo que na hora da dor é difícil tomar uma decisão. Então, não tome decisões na hora da dor. Espere passar a dor. Procure a vontade de Deus. Procure a resposta de Deus e depois tome decisão. Maria foi muito difícil. Mas olha quem que Maria esperava. Quem foi gerado de Maria? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então nós não podemos julgar a criança que está no nosso ventre pela forma que ela foi gerada. Porque de repente nós estamos tirando a vida de alguém que vai ser maravilhoso para conosco, para com a sociedade. Alguém que vai ser um conselheiro, alguém que vai ser um presidente, alguém que vai ser um trabalhador honesto, alguém que vai ser um exemplo de vida, alguém que vai ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Mas para isso precisamos olhar para o feto, precisamos olhar para a criança que está no nosso ventre e não para as circunstâncias que fizeram com que ela viesse até o nosso ventre. Claro que primeiro Deus,
Uma criança que está no nosso ventre, nós temos que ter livre e total consciência de que ela é obra de Deus. É Deus quem dá a vida. É Deus que cria o feto. É Deus que cria o recém-nascido. É Deus que faz o recém-nascido, o feto ser gerado. Não importa a circunstância que ele veio. E se Deus permitiu que ele fosse gerado, mesmo numa condição de muita dor, muita tristeza, é porque Deus tem um propósito na vida dele. Deus tinha um propósito quando Maria concebeu Jesus, o Espírito Santo concebeu em Maria a Jesus Cristo. Quando Maria concebeu pelo Espírito Santo a Jesus Cristo, Deus tinha um propósito na vida de Jesus. Ele seria o Salvador. Ele nos reconciliaria com Deus. Ele nos garantiria a salvação. Ele levaria, como levou sobre si as nossas doenças. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus tem um propósito na vida de toda e qualquer criança que é gerada, irmãos. Deus tem um propósito. E nós desconhecemos esse propósito. E quem nos elegeu como juízes ou nos deu o direito de decidirmos sobre a vida e morte de alguém? Quem? Quem nos deu esse direito? Mas se nós olharmos para as dificuldades, nós vamos sim cometer esse pecado grande. Nós vamos decidir sobre a morte de alguém, quando de nós deveria sair vida. De dentro de nós deveria sair vida. E aí alguns dizem, não, mas é melhor eu não ter, porque a criança vai passar necessidade, vai passar isso. Vocês pensam que para Jesus Cristo foi fácil? Quem sofreu mais do que Jesus Cristo? Quem sofreu? Mas quem é Jesus Cristo? É o Senhor dos Senhores. É o Todo-Poderoso. É o nosso Salvador. E quem diz para você que o filho que está no seu ventre não vai ter condições de passar por todas as dificuldades que você acha que ele vai passar? Quem? Se você encaminhá-lo no caminho, na verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, se você conduzi-lo para Jesus Cristo, certamente, passe o que passar, ele vai passar. Porque nenhum problema vem para ficar. E Jesus disse, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Da mesma forma que Deus não abandona a mãe, ainda que seja vítima de um estupro, Deus não abandona o filho do ventre. Deus não abandona a criança que está sendo gerada. Irmãos, um menino nos nasceu. Vocês que estão grávidas, vocês que vão ficar grávidas, não importa a situação. Não olhe para a dificuldade que você está passando, que você vai passar. Não olhe para as dores que você tem, que você vai ter. Olhe para a criança que está no seu ventre como uma bênção de Deus, uma criatura de Deus, um presente de Deus. Olhe como alguém que existe um propósito, que tem sobre si propósitos entregues a eles por Deus, propósitos que Deus realizará nesta criança, através dessa criança. E vocês, pais responsáveis, se querem aproveitar a vida mais, não dê condições, não corra o risco de gerar uma criança. Não corra o risco. Porque se correu, olha para a criança. Vocês são responsáveis. Vocês fizeram. Vocês, mães solteiras, adolescentes, vocês são igualmente responsáveis. Vocês permitiram que essa criança chegasse até o ventre de vocês. Vocês praticaram os atos conceptivos. Vocês são responsáveis. Não há nada que possa justificar decidir pela morte de alguém, principalmente de alguém tão indefeso. Não há nada, irmãos. E para termos essa consciência, é preciso que nós venhamos realmente crer que Deus tem o controle de tudo e que assim como Deus cuidou de cada situação, cada detalhe na vida de Maria, Deus cuida de cada situação, cada detalhe na vida de cada mãe.
Como Deus cuidou de cada detalhe na vida de Jesus a despeito do sofrimento que ele passou, Deus cuida de cada detalhe na vida da criança que está no seu ventre. É Natal. Quem nasceu foi Jesus. O aniversariante é Jesus. E o que Jesus fala? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai a teu próximo como a si mesmo. Não há amor maior do que por um filho que está no nosso ventre, que esteja, que vai estar. Não há maior amor. Se nós não conseguimos expressar o amor por uma criança que está no nosso ventre, que faz parte de nós, que é parte de nós, como vamos amar o nosso próximo? Como vamos dizer que somos umas pessoas que têm amor? Repito, irmãos, não importa como ela venha, não importa quão grande seja a dor, até a dor passa, até a dor passa. Até o sofrimento, por mais difícil que seja, passa. Mas uma criança que deixa de nascer, não volta a nascer. Tirar uma criança do ventre é como uma mulher tirar parte de si. Parte de si. E mais que isso, é como uma pessoa, tanto o pai como a mãe, tomar o lugar de Deus e dizer: você vive, porque eu estou preparado, eu te planejei, eu quero você. Você vive, porque eu tenho condições financeiras, porque eu estou bem estabilizado, você vive. Você não vive. Você morre porque eu não te planejei. Você morre porque eu não me casei. Você morre porque eu sou jovem e tenho que aproveitar a vida. Você morre porque eu não vou assumir relacionamento algum. É duro, mas é verdade. Quem te colocou por Deus na vida das crianças para decidir sobre o nascimento e a morte de uma criança? Pense nisso. Pense em Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, será chamado o seu nome maravilhoso. Que nome você vai dar? Essa criança espera um nome. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O que você vai deixar essa criança realizar? Você vai acabar com todos os propósitos de Deus em relação a essa criança? Você vai acabar com todos os sonhos dessa criança? Quando Deus coloca uma criança no teu ventre, um feto no teu ventre, Deus o coloca por completo, com todos os projetos de Deus, com todos os propósitos de Deus, com sonhos, com planejamento para a vida futura. A infância, a adolescência, a juventude e até a velhice. Você acha que você pode tirar tudo isso? Você pode desfazer tudo o que Deus fez? Ama a Deus sobre todas as coisas. Reconheça que Jesus Cristo nasceu, mas reconheça também que o nascimento de Jesus é a expressão do amor, de maior amor, de grande amor, e que esse amor deve ser expresso a cada criança. Não importa as circunstâncias que envolvam o nascimento, mas cada criança que for colocada no teu ventre deve ser amada, deve ser respeitada, deve ser, como que eu vou dizer, amada mesmo, respeitada, deve ser honrada e deve ter o direito de existir, porque Deus lhe deu esse direito. Feliz Natal! E você que estava pensando em tirar essa criança, nada justifica. Maria enfrentou todos os problemas e teve o filho. Jesus enfrentou todos os problemas e cumpriu a vontade do Pai. Deus tem propósito para essas crianças que estão no seu ventre.
Deus já planejou o futuro dele ou dela. Você não pode tirar isso dessa criança. Você não pode tomar o lugar de Deus. Amém? Feliz Natal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra foi muito forte, talvez muito dura, mas não é uma crítica. É uma revelação que eu tive de Deus. Que Deus cuida da criança quando Ele coloca no ventre da mãe, mas Ele também cuida da mãe. Não importa a situação que a criança foi gerada. Creia nisso. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Feliz Natal a todos, muita bênção, muita paz. Não se esqueçam de comemorar o nascimento de uma criança muito especial, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a criança que você espera, a criança que você vai esperar, também é muito especial, porque é a obra-prima do nosso Senhor e Salvador. É a obra-prima do Deus Trino e Poderoso. É um projeto de Deus. É um presente para você, é uma bênção para você, ainda que agora não pareça, devido às circunstâncias, situações que está vivendo. Amém? Feliz Natal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Feliz Natal. Glórias a Deus. Aleluia.